Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Sextou! Sexta-feira maravilhosa. O dia amanheceu muito bonito. E já estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o reino de Deus, sobre a sua justiça e tudo que nela há. Hoje eu vou começar com vocês uma nova série, ontem nós finalizamos a série Mudança de Vida, né? Foram 30 episódios aí bem interessantes, com ensinando assim os passos que eu dei de mudança realmente na minha vida, que desses últimos 2 anos que foram acontecendo assim várias mudanças, várias transformações começando na minha mente, né? E graças a Deus isso tem permanecido, tem persistido, foi o que eu falei ontem, né? Eu acho que o maior desafio é permanecer, é continuar, é aceitar fazer algo novo e permanecer naquilo dali. Então, isso é mais difícil, né? Mais desafiador. Porque quando você começa algo novo, e no começo é bem mais simples, eu acho que o que é mais difícil continuar do que começar, porque começar muita gente começa, precisa de uma coragem inicial mesmo, para você ir lá e tirar a sua ideia do papel, para você ir lá e fazer o que precisa ser feito, mas depois disso vem a continuidade, a de você superar os desafios, superar ali os seus problemas, superar as mudanças realmente que acontecem ali na sua vida, no seu dia a dia. Então, é bem interessante quando nós realmente conseguimos permanecer. Isso não é fácil, mas é necessário, né, para que a gente possa chegar onde nós queremos. E depois, né, de estudar um pouco a respeito de alguns textos na Palavra de Deus, eu separei alguns códigos, né, que eu aprendi também durante esse período. No caso, do começo do ano para cá, esses novos códigos aí que eu peguei da palavra. Então, por isso que eu nomeei aqui códigos do reino, que são textos mesmo da Bíblia, onde com interpretações, às vezes desapercebidas, quando a gente passa e não percebe aquilo dali. Então, foi alguns textos aí que me pegaram, que eu meditei, estudei, e ali mudou um pouco sobre a minha mentalidade, tá bom? Então, nós vamos aqui seguindo nessa nova série. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Todos os dias estamos no desafio aqui, 365 lives. Hoje estamos no dia 161, quase na metade. Mas, graças a Deus, até agora não faltamos nem um dia, né? Teve um dia que a internet não funcionou, então eu gravei e depois eu postei. Mas é assim mesmo, a gente vai pra cima e faz o que precisa fazer, faz o que precisa ser feito para poder outras pessoas serem transformadas e abençoadas, né? O texto que eu quero conversar com você hoje está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu quero falar com você sobre imagem, autoimagem, sobre identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe quem é você? Eu acredito muito que tudo começa por aí, sabe? Quando você se entende, quando você se percebe, quando você sabe quais são as suas emoções, quando você sabe quem é você e quem Deus estabeleceu que é você. E isso, quando você entende sobre isso, quando você aprende sobre isso, você percebe que independente do que você fizer, Deus ele continua te amando. Ele continua cuidando de você. Ele continua estando ao seu lado, porque é isso que ele sempre faz, tá bom? Vamos lá. Gênesis 1:26. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Bom, quando a Bíblia fala, né, que nós somos imagem e semelhança do Senhor, ele tem muito poder, né? Deus é todo poderoso, ele está acima de todas as coisas. Mas o que vem a ser essa imagem e semelhança, né? Significa que as características de Deus, ele fala nossa no plural,
né? Então, existe ali uma trindade chamada Pai, Filho e Espírito Santo. E ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, qual é a semelhança de Deus, né? Acredito que no formato, assim, da maneira como o nosso corpo, ele foi criado, o formato dos membros do corpo, né? É semelhante também àquilo que Deus ele representa. Mas, principalmente, esse texto está relacionado às características que Deus tem. E quais são as características que Deus tem? Deus pelo contexto que nós já lemos, que nós entendemos na Bíblia, Deus é um Deus de mistério, né? Mas ele é um Deus criativo, é um Deus onde nós conseguimos nos apoiar, conseguimos assim, sabe, sentir algo maravilhoso. Deus é um Deus que não há nada impossível para ele. Ele é um Deus de processos, onde ele tem tudo determinado, onde ele sabe exatamente o que está fazendo. Deus é um Deus que é amoroso, tem compaixão, ele perdoa, né, mesmo as pessoas não merecendo. Bom dia, meu bem. E essas semelhanças é que fazem parte da nossa vida. Só que às vezes nem todas elas estão muito visíveis, estão muito assim afloradas. Então, todos esses tesouros, né, eles estão escondidos dentro de nós. Nós fomos formados da terra, do pó da terra. Uma vez eu estava assistindo uma live e aí essa pessoa falou assim: olha, na Terra existem vários componentes, né? Existe o ouro, existe vários minerais, várias pedras ali que tem na Terra, né? E Deus ele formou a gente da Terra mesmo. E todo esse formato, né, que ele nos criou tem tesouros escondidos, que na Terra tem tesouros escondidos. Então, quando nós desenterramos isso que está dentro de nós, quando afloramos essas características que Deus tem, nós conseguimos entender a nossa imagem e sabemos que somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando você entende a sua imagem, quando você entende sobre si mesmo, quando você se percebe, você vai começar a se olhar de outra maneira. Sabe, existem muitas pessoas que não gostam nem de se olhar no espelho, que não se sentem bem consigo mesmos, que se acham, eu tô muito gordo, eu tô muito feio, eu tô muito a isso, eu tô muito aquilo. E quando essa pessoa ela fala sobre isso, ela falando sobre a própria criação de Deus. Algo que eu aprendi também foi que quando a gente fala de outra pessoa, que outra pessoa tá feia, que outra pessoa tá gorda, que outra pessoa tá isso, nós estamos também falando mal da criação de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Cuidar da nossa vida, né? Cuidar de quem nós somos, cuidar da nossa imagem, porque nós representamos o Deus vivo. Então, se você representa o Deus vivo, você precisa ter as características que ele tem, você precisa se comportar como ele é. Jesus foi uma prova viva de todo o caráter que nós precisamos ter, um caráter totalmente diferenciado, onde é realmente um exemplo para as nossas vidas, para que nós possamos de fato agradar a Deus com o nosso modo de viver, com o nosso modo de ser. Então, nós precisamos entender sobre a nossa identidade, sobre quem realmente nós somos. Eu não sei se você já parou para pensar alguma vez sobre isso, mas quando você parar e pensar assim, nossa, eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu tenho tudo aquilo, o que o Senhor preparou nessa terra. Se nesse versículo ele fala que façamos o homem a nossa imagem e semelhança e que eles dominem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem no rente do chão. Então, ele nos deu toda a autoridade para que nós possamos dominar todas as coisas que estão debaixo do céu. Mas o que acontece, né? Quando Adão ele pecou, ele meio que levou essa autoridade, né? E por muito tempo todos nós, todas as gerações passadas se tornaram meio que escravos do pecado e escravos de tudo que aconteceu. Mas o Filho de Deus, Senhor Jesus, ele veio para nos libertar realmente do pecado, nos lavar com o sangue dele e nos repor essa autoridade e nos devolver essa autoridade. Só que agora nós precisamos tomar posse dela e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Mas antes de tudo nós precisamos entender sobre nós mesmos. Precisamos entender sobre em que nós somos bons, em que nós precisamos melhorar, se aquilo que nós somos parecidos com Deus, o que está faltando, né, para complementar.
A gente trabalhou na Escola Bíblica, uma revista muito interessante, que era o Caráter Cristão, e a primeira aula já falava justamente sobre isso, de se fazer uma autoanálise. O que foi que eu propus para a sala, né? O que Jesus tem que você ainda não tem? E é isso que precisa ser trabalhado. E isso abriu muito a minha mente, né? Porque o que eu percebi? Que Jesus, embora fosse um santo, né? Embora fosse poderoso, embora fosse o próprio Deus, ele tirava momentos ali de oração, ele tirava momentos para ter comunhão com Deus. E aí, na época que eu estava estudando sobre isso, eu percebi que isso estava faltando em mim, porque eu orava assim muito no automático, sabe? De orar só de noite, ou então hora de manhã na hora de acordar, e às vezes durante o dia em algum momento, quando eu precisava de ajuda, mas eu nunca tirava momentos assim realmente para adorar a Deus, para me conectar mais com Ele, para poder me alimentar mais realmente, alimentar mais o meu espírito, né? Então isso despertou muito em mim, que eu percebi assim, nossa, mas Jesus, ele sempre tirava uns momentos assim para orar de madrugada, para orar, para se relacionar com Deus. Não fala na Bíblia o que ele falava, porque a representação da vida de Jesus foi feita pelos discípulos, mas com certeza ele tirava momentos realmente de adoração, porque nós como homens precisamos dessa total dependência de Deus. Então mesmo Jesus se feito como carne aqui na terra, ele tirava esses momentos de adoração, ele tirava esses momentos de buscar ao Senhor para se fortalecer, né? Então isso nos mostra que nós precisamos fazer isso também, né? Além de outras coisas, tipo a facilidade que Jesus tinha de perdoar algumas pessoas, e as pessoas que chegavam perto dele, né? E tinham pessoas que ele eram curados e tinham pessoas que eram salvos, né? A tamanho da fé dele. Outra coisa que me chama muita atenção também no comportamento de Jesus é o fato de ele, aquela cena, né, que ele entra ali no templo e derruba ali as coisas do comércio, e ele fala assim, né, o autor dos evangelhos fala assim, que ele cumpriu uma palavra que estava escrito lá em Salmos, né? Que o zelo pela sua casa me consome. Então, às vezes a gente não tem esse zelo na casa do Senhor. As pessoas, elas agem assim como se fosse, tipo, como se fosse na casa delas, sei lá. Elas desrespeitam realmente o templo e não entendem que o templo também somos nós mesmos. Nós somos esse templo do Senhor. Quando toda aquela estrutura realmente que se chama a igreja é só um local de reunião para que as pessoas se juntem, né? Mas nós somos considerados o templo do Senhor, e aí as pessoas, elas não se cuidam, não cuidam de si mesmo, não cuidam da sua mentalidade, não cuidam do seu corpo, não cuidam ali do seu espírito, da sua alma, se contaminam por qualquer coisa, e isso faz com que a pessoa fique mais prejudicada e se afaste mais de Deus, né? Se afaste ali do propósito de Deus para a vida dela. Por que existem tantas pessoas que passam tanto tempo dentro da igreja, que, sei lá, servem a Deus, mas nunca ficaram totalmente curadas, nunca ficaram totalmente libertas? Não é um exemplo para a família, não é um exemplo assim na casa de Deus, está mais lá porque nem se sabe, né? Ela acha que tá tudo bem, mas não tá. E aí ela fica achando assim, isso é castigo de Deus, isso é porque Deus quer me provar, quer me fazer isso. Eu não concordo muito com isso, né? De a pessoa dizer assim que tudo é castigo de Deus. Eu acredito que tudo é consequência daquilo que nós fazemos. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele age conforme a vontade dEle para o nosso bem, né? Que estão alinhados de acordo com o propósito que Ele tem. Então, como Salomão fala, né? Não existe nada novo debaixo da terra, debaixo do céu, e tudo é vaidade. Então, as pessoas, elas por vaidade, elas acabam se importando mais consigo mesmas de uma forma egoísta, do seu querendo ser alguma coisa que não é, e acabam prejudicando ali a sua trajetória e a sua imagem. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ali de entender esses códigos do reino, né, que nessa nova série que a gente está começando, é entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. E por ser essa imagem e semelhança, nós temos essa identidade de que nascemos para governar sobre todas as coisas debaixo do céu, sobre toda a terra. Ele foi nos dado toda a autoridade, né, para que a gente possa governar. Eu tenho certeza que Deus, ele não fica feliz com as pessoas que, sabe, que ficam passando fome, que não tem realmente onde dormir, o que comer, e aí elas
essas pessoas, elas são muito desprotegidas, né? E nós, como igreja, devemos cuidar dessas pessoas. Mas a maioria é porque realmente não entende a sua identidade, não assume a sua posição de filho, né? Nós somos irmãos de Jesus e co-herdeiros com ele, né? Lá mais para no Novo Testamento fala sobre isso. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, então nós temos acesso a tudo aquilo que ele já tem, a tudo aquilo que já foi dado por ele, para ele, né? Então, quando a gente não assume isso, quando nós não assumimos esse posicionamento, nós estamos deixando passar toda a vontade de Deus nas nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando você se olha no espelho e você fica pensando sobre si mesmo assim, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, e aí você fica se auto-maldizendo, né? Você acaba prejudicando a sua própria imagem, a sua identidade. Então, nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Quando você entende sobre você mesmo, você se livra dos bloqueios, né? Existem vários tipos de bloqueios, principalmente dessa autoimagem, de você saber, de gente. Tem gente que não consegue se enxergar, né? Não consegue enxergar o valor que tem dentro de si, não consegue enxergar a sua capacidade, a sua sabedoria, os seus conhecimentos, não consegue enxergar nada disso. Então é um problema de autoimagem, é um bloqueio. Existem bloqueios aí de necessidade de aprovação, que a pessoa sempre precisa de outra pessoa para aprovar alguma coisa que ela vai fazer. E todos esses bloqueios estão relacionados diretamente com nós mesmos, com a nossa identidade. Então, o primeiro ponto realmente é nós entendermos sobre nós mesmos, entendermos que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. E é uma coisa que a gente precisa repetir todos os dias, sabe? Dizer, Senhor, eu renovo a minha identidade, eu renovo aquilo que o Senhor fez por mim, eu renovo, clarifico, né, aquilo meu propósito em Ti, mas eu renovo a imagem e semelhança que o Senhor me criou. Porque essa imagem e semelhança significa as características que Deus tem. Então, se Deus tem características assim que são transformadoras, de amor, de paz, de criatividade, de organização, nós precisamos ter isso dentro de nós também. E aí é necessário buscar, é necessário fazer aquilo que precisa ser feito, né? Precisa realmente a gente ir atrás e nos alimentar da palavra para poder transformar a nossa vida. E isso acontece de uma forma diária. É necessário fazer isso diariamente, renovar a sua identidade diariamente, se conectar com Deus diariamente, fazer realmente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque quando nós fazemos isso, nós ficamos mais livres, né, para poder realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, sempre com um direcionamento, com a certeza de que o Senhor ele está ali conosco. Então precisamos realmente entender, eu sou imagem e semelhança de Deus e eu tenho acesso a tudo aquilo que Ele criou na face da terra. Então tudo que foi criado, nós já temos posse, já é nosso, já é nossa herança, já é tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. E a gente precisa tomar posse disso, a gente precisa aceitar aquilo dali, né? Tem gente que não aceita nenhum elogio, a pessoa diz assim, você tá muito bonita hoje. Não, eu só fiz não sei o que, só botei uma roupa assim, só fiz isso daqui. Quando eu vejo alguém fazendo isso, eu falo assim, menina, para com isso, aceita o elogio, diz assim, tá bom, eu sou mesmo, eu sou bonita, sou maravilhosa. E aí, meu marido é muito engraçado, porque ele fica falando assim, nossa, você está muito bonita hoje. Eu falei, não, eu não tô bonita, eu sou bonita. Sabe? Aí você entender sobre si mesmo, você se aceitar os defeitos que você tem no seu corpo, aceitar a sua imagem, aceitar a sua aparência e entender que você é imagem e semelhança de Deus. Né? Então, quando a gente não entende isso, quando a gente não aceita isso, quando a gente não tem uma identidade clarificada, o que vai acontecer? Teve um episódio que aconteceu com alguém da minha família que a pessoa disse assim pra ela, tu é muito feia, tu é gorda, tu é não sei o que, tu é preta, tu é não sei o que. E aí a pessoa, sabe, ficou se sentindo assim tão ofendida que chorou assim a noite toda, quase a noite toda, por pessoa que falou isso pra ela, né? E aí eu perguntei assim, mas tu se vê assim? Aí ela, eu me vejo, começou a chorar. Então, quando a pessoa se enxerga dessa maneira e outra pessoa vem lá e ofende ela, então ela tem um problema seríssimo de identidade e aí isso acaba contaminando o seu coração, que acaba ocupando com mágoa, com rancor, com ressentimento, e aí o Senhor ele não consegue agir na vida de uma pessoa assim, né?
São vários problemas emocionais que vão acumulando na vida da pessoa, que ela precisa realmente de libertação, de pensar, de amar a si mesma, sabe? De entender a maneira do seu corpo. Se a pessoa, tu é gorda, mas se a pessoa, tipo assim, não cuida da saúde, não faz uma atividade física, não faz... Aí fica se ofendendo por uma coisa que já é verdade, entendeu? Então a gente precisa realmente repensar, e agora existe esse negócio de bullying, né? Onde as pessoas não podem falar realmente nada que a pessoa já fica chorando. Isso é uma coisa que aconteceu com a minha sobrinha também, que alguém disse que o cabelo dela era feio, alguma coisa assim, e ela ficou chorando. E uma menina de, tipo, sei lá, 5 anos de idade já mostra esse mesmo comportamento. Então isso é passado de criança, da infância, né? E uma coisa que eu aprendi esses últimos meses, né, é que a gente tem que passar para a criança quando ao cuidar dela, né, ao estar ali instruindo ela, é ensinar justamente isso, que ela é imagem e semelhança de Deus, que todo o corpo dela, tudo aquilo que tem nela foi feito por Deus e ela precisa se amar. Então, quando nós colocamos isso já na mente da criança, quando ela desde pequena, ela vai realmente se tornando, fazendo uma identidade mais forte, né, se tornando alguém mais forte. E é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos cheios de adultos doentes, com problemas de identidade, com problemas de pessoas que não conseguem se aceitar do jeito que são, do jeito que foram criados, e isso acaba impedindo de crescer mais na vida, de avançar um pouco mais, porque simplesmente elas não se aceitam, não gostam de si mesmas. Tem gente assim, eu me odeio, eu não me amo, não sei o quê, sabe? Sendo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se Ele nos criou à imagem e semelhança dele, o primeiro ponto que nós temos que fazer é se amar, é amar essa criação que Ele fez, tá bom? Então, o meu convite para você hoje, nesse primeiro episódio dessa série nova, que são Códigos do Reino, que é um código que eu aprendi, né, da palavra, justamente sobre isso, quando eu entendi essa questão da imagem, da semelhança, de que sou parecida com Deus, de que aquilo que eu preciso dentro de mim já está enterrado, eu só preciso desenterrar, preciso me redescobrir, preciso buscar mais essa conexão com Deus para ter acesso à autoridade, para ter acesso à sabedoria, para ter acesso à criatividade, para ter acesso à organização, ao planejamento, porque tudo isso Deus já tem. Então, se Ele tem, eu também tenho. Agora, para que eu possa aflorar isso, eu preciso mergulhar dentro de mim mesmo, mergulhar dentro dos meus pensamentos, dentro daquilo que eu sou, e entender realmente que tudo é um processo e que eu posso fazer qualquer coisa mesmo, sabe? Quando a palavra diz assim, você tudo posso naquele que me fortalece, é justamente sobre isso, de que com Deus você pode todas as coisas, tá bom? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por ter nos criado, por ter nos feito a tua imagem e semelhança. Que nós possamos, meu Deus, aplicar isso na nossa vida dia após dia. Lembrarmos sempre que o Senhor já nos deu toda a autoridade, que o Senhor já nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos, que o Senhor nos ama, independente da nossa falha, independente dos nossos problemas, independente, meu Deus, da maneira como nós nos enxergamos, independente, meu Deus, de tudo aquilo que nós fizermos, o Senhor continua a nos amar. Então, obrigado, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra nas nossas vidas, que isso venha penetrar no nosso coração e que venhamos entender que nós somos a tua imagem e semelhança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa. Que você pense sobre isso. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, o que está precisando ali você mudar das características que Deus, que Jesus tem, né? Que nós percebemos ali na palavra. O que falta você? O que falta em você? O que falta colocar ali em você as características que Jesus tem? Né? Então, busque isso para que você possa se tornar cada vez mais semelhante a Ele, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã, sábado, nós estamos aqui. É todo dia, sábado, domingo, feriado. Nós estaremos aqui às 6h27 para trazer mais uma palavra para você, tá bom? Beijão!